Pode ser que a humanidade nunca encontre a famosa cidade de Atlântida, ou mesmo a lendária cidade de Eldorado. Alguns acreditam que, na verdade, esses lugares nunca sequer existiram, pois eram apenas frutos da nossa imaginação. Mas existem lugares reais que são tão incríveis quanto essas cidades. Se durante anos elas foram consideradas cidades perdidas, em algum momento da nossa história, essas cidades foram encontradas e nos contaram um pouco sobre os nossos antepassados. Bom, vamos começar falando sobre Elique, mais conhecida como a Atlântida da vida real. Ela é conhecida assim porque teve o mesmo destino que a Atlântida e também compartilha cada lenda sobre poderes míticos. De acordo com os mitos gregos, Elique foi destruída pela ira do deus Poseidon. Os habitantes da cidade expulsaram a tribo jônica, que eram fiéis adoradores do deus do mar. Em sua fúria, Poseidon puxou toda a cidade para debaixo d'água. Elique foi destruída em 373 a.C. e durante séculos pensou-se que não passava de uma lenda, até que ela foi encontrada no final dos anos 1980. Dois arqueólogos iniciaram uma busca para encontrar Elique. Levou mais de uma década de trabalho, mas eles finalmente encontraram. O desastre que a destruiu não foi exatamente um ato de Poseidon. Na verdade, descobriram que um terremoto liquefez o solo, transformando a terra sob os pés dos infelizes gregos em água, enquanto toda a cidade desmoronava em uma espécie de lagoa gigante. E assim, descobriram que Elique não era uma lenda, mas uma cidade que foi vítima de um fenômeno natural. A cidade mais famosa da mitologia grega certamente é Troia, como cenário principal para apresentar heróis como Aquiles, Heitor e Odisseu. Durante muito tempo, Troia foi considerada um lugar fictício até o final do século XIX. Foi então que o ex-empresário e arqueólogo amador Heinrich Schliemann, convencido da historicidade da cidade, cavou ruínas da costa leste da Turquia para finalmente encontrar Troia. Schliemann estava correto ao afirmar que tinha encontrado a cidade. O problema é que foi sendo ocupada por tanto tempo que as ruínas de Troia acabaram se perdendo no tempo. Ou seja, várias cidades foram construídas ao longo dos anos no mesmo local. Então, não dá para saber exatamente qual é a verdadeira ruína de Troia. Por isso, existe um conflito entre os pesquisadores sobre qual das ruínas refere-se efetivamente à Troia antiga. Atualmente, a região da referida cidade é um sítio arqueológico em uma das províncias da Turquia, antiga Anatólia. O que se sabe é que, aparentemente, a cidade se perdeu depois que seu porto assoreou, levando ao seu abandono. De qualquer forma, Troia se tornou patrimônio mundial da Unesco. Você já ouviu falar na cidade submersa de Heracleion ou Heraclion? Para quem não sabe, o local aparece em quase todos os mitos gregos. Foi a cidade onde Hércules deu seus primeiros passos na África. Era o lugar onde pares de Troia e sua noiva Helena se esconderam de Menelau antes da Guerra de Troia. Durante muito tempo, a humanidade não tinha ideia de onde a cidade ficava. No final das contas, havia um motivo pelo qual não conseguimos encontrar um dos portos mais importantes do Egito. A cidade estava debaixo d'água. Há mais ou menos 2.200 anos, Heraclion provavelmente foi atingida por um terremoto ou um tsunami, que foi quando ela ficou submersa. Porém, mergulhadores que nadavam na costa do Egito
acharam a cidade no início dos anos 2000. Primeiro, eles encontraram uma rocha estranha debaixo d'água e depois mergulharam novamente para ver o que havia lá a mais. Foi então que eles encontraram estátuas completas, joias e até as ruínas submersas de um antigo templo egípcio. O mais legal é que uma grande parte da cidade ainda estava intacta. Os mergulhadores conseguiram encontrar enormes pedras erguidas, colocadas como avisos aos visitantes, alertando através de hieróglifos sobre as leis tributárias egípcias. Eles também encontraram estátuas de antigos deuses egípcios, ainda em sua forma original, com peixes nadando ao seu redor. Incrível, não? Era uma cidade inteira perdida, arrancada das profundezas da água e trazida de volta à vida. Bom, o hinduísmo é uma religião muito comum na Índia. Para uma pessoa que se diz hindu, a cidade de Dwarka é um local sagrado por ter sido o antigo lar de Krishna. Krishna é um deus do amor, representante das manifestações do Deus Supremo no mundo. A tradição diz que Krishna viveu aqui na Terra há 5.000 anos, mais ou menos. Neste período, a cidade de Dwarka foi construída pelo arquiteto dos deuses, sob as ordens do próprio Krishna, que exigia uma cidade feita de cristal, prata e esmeraldas. Porém, em uma terrível batalha, o deus Krishna foi aniquilado. Certamente a maioria das pessoas que escutam essa história pensam que é apenas uma lenda. Bom, parte dessa história até pode ser uma lenda, mas a cidade de Dwarka realmente existe. Quando arqueólogos começaram a explorar o mar onde Dwarka deveria estar, eles de fato encontraram as ruínas de uma cidade que se encaixava perfeitamente na descrição. Claro que não tinha os tais 16.108 palácios para cada rainha, mas era uma grande cidade antiga com as mesmas características. Há razões para acreditar que a verdadeira Dwarka pode ter sido construída há 9.000 anos, tornando-a uma das cidades mais antigas da Terra. No seu auge, foi um dos portos marítimos mais movimentados do mundo. Contudo, no segundo milênio antes de Cristo, de alguma maneira a cidade foi parar embaixo d'água. Com certeza você já ouviu falar também na cidade de Machu Picchu, certo? Mas saiba que por um longo período ela permaneceu perdida e só foi redescoberta no século passado. Localizada lá no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, a cidade de Machu Picchu é hoje uma das grandes atrações turísticas do país. Isto porque é uma das cidades perdidas mais espetaculares do mundo. Ela foi fundada por volta do ano 1450 pelo fundador do Império Inca. Originalmente, o objetivo da cidade, que tinha capacidade para 1.000 habitantes, era alguma coisa envolvendo a religião dos Incas. Sua localização no alto das montanhas era algo sagrado para esse povo. A perfeição da construção é algo que impressiona arqueólogos do mundo todo, principalmente por causa dos recursos que esse povo possuía na época. Para você ter uma ideia da perfeição dessa construção, as lajes de pedra foram tão bem montadas que é quase impossível colocar uma faca ou algo muito fino entre os blocos. Os templos e as pedras fundem-se tão bem com o terreno que o local foi nomeado como uma das novas 7 maravilhas do mundo. Machu Picchu, no entanto, não foi habitada por muito tempo. Após a conquista do Inca pelos espanhóis, o local foi abandonado em meados do século XVI. Machu Picchu, então, se perdeu na história até ser redescoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham. Na época, o explorador achou que fosse outra cidade chamada Vilcabamba,
que foi o último refúgio do Império Inca, sucumbindo às forças espanholas e sendo destruída em 1572. No entanto, depois acabaram descobrindo a verdadeira história de Machu Picchu. Por fim, mas não menos importante, temos a cidade de Leptis Magina. Essa cidade romana, localizada na Líbia, foi um importante centro comercial, mas em algum momento da história acabou se perdendo na areia. Leptis Magina foi o local onde nasceu o imperador romano Lúcio VII Severo. Foi ele quem a transformou em uma cidade gigantesca e uma das partes mais importantes do seu império. Porém, quando Roma começou a cair, Leptis Magina também sofreu as consequências. A cidade foi saqueada e destruída por invasores árabes, para depois ser deixada em ruínas, completamente esquecida, até ser enterrada pela areia. Leptis Magina passou cerca de 1.200 anos enterrada sob dunas de areia, até que arqueólogos a encontraram no século XIX. A cidade estava quase perfeitamente preservada, além de alguns artefatos extremamente conservados. Os arqueólogos também conseguiram desenterrar e caminhar por toda a antiga cidade romana. Leptis Magina ainda tem um anfiteatro, casas para banhos, uma basílica e um circo. Essas foram algumas das cidades perdidas que, em vez de lendas, provaram ser histórias reais. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau!